Olha, eu quero trazer também aqui para vocês uma manifestação do PL assinada pelo presidente Valdemar Costa Neto. E pode jogar na tela aí para a gente colocar um pouquinho desse tom. Uma nota que trouxe até um tom bastante assim, parece que foi escrito ali na hora, né? Só para chancelar. Como presidente do PL, informo que o senador Flávio Bolsonaro é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial. Flávio me disse que o nosso capitão confirmou sua candidatura. Então, se Bolsonaro falou, tá falado. Seguiremos juntos trabalhando com responsabilidade e compromisso com o Brasil. Parece que a gente até consegue imaginar o próprio Valdemar Costa Neto naquele tom de voz dele falando dessa maneira, né, Bia Banfredini? E você, no momento em que saiu a decisão, também conversou com o presidente do PL e já era esperada, digamos, essa reação de total aceitação, independentemente da maneira como o fluxo de comunicação tem acontecido ali, né? Assim como era esperado uma aceitação e é esperada imediata de Tarcísio. Mas essa colocação da nota é engraçada, Evandro, porque exatamente essa nota, ela tem exatamente o mesmo trecho que Valdemar mandou aqui no WhatsApp confirmando. Ele disse: confirmado, Flávio me disse que o nosso capitão ratificou sua candidatura, Bolsonaro falou, está falado, estamos juntos. Então, o que ele falou no WhatsApp depois foi replicado como nota e tem exatamente esse tom. Quando o Bolsonaro fala, todo mundo acata. Então, Flávio passou o recado e o PL, todos os apoiadores, esse núcleo duro, já colocando, então, o apoio automaticamente. Eu trouxe aqui mais cedo e confirmo e retifico agora de novo, né? Tarcísio realmente foi avisado pelo senador Flávio Bolsonaro um pouco antes desse anúncio ser feito. Então, o governador de São Paulo já sabia. E o governador sempre teve essa postura nos bastidores. Se Bolsonaro me escolher, beleza, eu vou aceitar essa missão. Se não, vou continuar em São Paulo. Eu nunca quis ser governador, ele que me chamou, eu acabei aceitando. Então, nesse sentido, tenho certeza que o pronunciamento oficial mais para frente, quando for questionado, de Tarcísio, também irá nessa linha. O que Bolsonaro decidir, até porque ele disse isso nas últimas semanas algumas vezes, que a decisão do projeto de país teria a chancela do ex-presidente. Ele nem pode se indispor. Para Tarcísio é um pouco mais complicado do que para os outros membros, outros governadores de direita, por exemplo, que devem continuar lançando a candidatura. Beatriz Manfredini, muito obrigado pelas tuas apurações, pelo teu trabalho aí nos bastidores. Espaço está sempre aberto por aqui, viu? Obrigada, Evandro. Muito bom estar aqui com vocês no 3 em 1. Até a próxima. Um grande abraço para você. Vamos voltar para cá, então, para a gente trazer todas as, digamos, análises sobre tudo isso que a gente acabou de colocar aqui sobre a mesa do nosso 3 em 1. E aí, ô Zé Maria Trindade, eu quero primeiro te ouvir sobre essa reação do Centrão. Parte do Centrão dizendo que essa indicação agora é um erro. Outra liderança importante que a Beatriz Manfredini trouxe em off ali, e a gente está falando de peixe grande, de partido importante aqui do país, dizendo que seria uma estratégia só para manter o nome vivo, por enquanto, mas que não se confirmaria lá na frente. Como é que você olha para todas essas peças, hein, seu Zé? Pois é, eu estou tentando aqui falar com o governador Zema, né? A gente conversa sempre e ele me dizia que o ideal é que todos lancem a candidatura e que depois lá no final, no segundo turno, se resolva quem tem votos e quem será apoiado pelo grupo, né? Mas assim, isso antes da indicação do senador Flávio Bolsonaro, ele contava com a candidatura de outros governadores. Mas olha, o Centrão, ele rifou o ex-presidente Jair Bolsonaro lá atrás. E era o lançamento de Tarcísio de Freitas, eu estou dizendo era porque agora mudou tudo, né? Agora já existe um fato confirmado, né? E a partir do Centrão seria agora escolher o nome do vice, e que seria Michele Bolsonaro, a vice dos sonhos, e eles resistiam, para se ter uma ideia, à indicação de um vice de outro da família que não fosse a Michele Bolsonaro. Essa decisão de lançar Flávio Bolsonaro tem custo. Primeiro, do mandato dele. Se ele não ganhar a eleição, Flávio Bolsonaro vai ficar sem mandato. E, ao lançar a candidatura dele à presidência, abre uma vaga de candidatura a Bolsonaro no Rio de Janeiro, né? Haverá lá uma movimentação forte sem o Flávio na chapa. Carlos Bolsonaro está em outro estado, né? Está lançando candidatura em outro estado. Então, fica lá uma vaga para o Senado do grupo bolsonarista. Mas o mais incrível é que eu estou recebendo aqui informações do grupo de que foi tão surpresa que até o grupo não sabia. E que a Michele Bolsonaro vai estar com esse presidente Bolsonaro na terça-feira. E só depois desta conversa direto com o ex-presidente Jair Bolsonaro é que a Michele Bolsonaro vai entender o que fazer e o que aconteceu. Porque ela tem dito, eu não conversei com ela agora, depois
dessa indicação, o que ela tem dito é de que só Bolsonaro diz o que deve acontecer e o que ele apoia, que não é para acreditar em terceiros. Pelo que estou vendo no grupo ali, da família e tal, e da ex-primeira-dama, eles nem estão acreditando, eles estão dizendo, isso pode ser falso, mas como falso? Acho muito difícil, mas enfim, a disputa interna, né, que está acontecendo na família. Mas enfim, na terça-feira, a Michelle Bolsonaro vai conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu entendo que só a partir disso é que esse grupo vai dar a chancela ou não. Então, essa indicação de Flávio deixa marcas na política, sim, fortes. Primeiro é sobre a candidatura do Tarcísio e segundo sobre a movimentação política no Rio de Janeiro e em outros estados. E aí, ele vai ser o grande líder para movimentar as candidaturas e a formação das chapas, as candidaturas ao Senado. Existem muitas divergências e brigas estaduais. Exatamente, Zé Maria Trindade. Tem também as uniões, né, locais que a gente precisa observar em cada estado com as decisões do PL, que muitas vezes se, digamos, distancia da centro-esquerda na eleição nacional, mas que pode se aproximar nas regionais, né, nos locais ou para os governos de estado. Ô Bruno Musa, eu queria comentar contigo também esse movimento que a gente está acompanhando no mercado, porque a Bolsa, ela derrete nesta sexta-feira com essa indicação. Nesse momento, um resultado negativo aí de 3,96%. Eu gostaria que você traduzisse esse número para a nossa audiência e por que o mercado vê na indicação de Flávio Bolsonaro um risco que leva a esse resultado, pelo menos agora, quando se tem a notícia, que é, digamos assim, aquela primeira sensação, aquela primeira expectativa com essa confirmação. Exato, esse é um primeiro ponto que a gente está analisando. Eu até não consegui presencial hoje justamente por isso, por ter essa demanda que foi de última hora, assim, com os próprios clientes aqui. Veja, tem alguns pontos importantes. O primeiro deles é o índice, como você mencionou, caindo quase 4%. Nós temos o dólar agora, nesse exato momento, tá? O dólar futuro negociando a 5,47, subindo quase 3%. E tem um ponto importante que para os mais leigos fica mais difícil de olhar, que é o índice futuro de juros. O que significa essa curva de juros futuro? É o custo de capital de uma empresa e do governo se financiar. Quando o risco fica maior, o que você vê é os juros ou a probabilidade dos juros mais altos lá na frente acontecerem, ou seja, a curva de juros ela sobe, encarece o custo de capital e isso enfraquece a economia como um todo. Ou seja, o dia de hoje é um dia típico de risco. Bolsa para baixo, dólar para cima e curva de juros para cima e, obviamente, as ações das empresas caindo. Lembre-se que a gente tem um dito aqui no mercado que é: o mercado sobe no boato e cai no fato. O que significa isso? Quando há boataria, ele responde à boataria, e quando o fato sai na capa do jornal, ele já é velho demais e os movimentos já se anteciparam a tudo isso. Então, esse quadro de risco, ele está sendo muito mais atribuído, Evandro, a justamente um ponto específico, que é a possibilidade maior de o Lula se candidatar novamente, ou ganhar as eleições, uma vez que possa ter uma fragmentação maior da direita aqui. Então, não seria especificamente o nome do Flávio que estaria derrubando a Bolsa dessa maneira, puxando o dólar e puxando a curva de juros futura. Não, é a possibilidade de termos mais 4 anos de um governo do PT com uma tremenda irresponsabilidade fiscal, diminuindo a possibilidade de fazer negócios, juros mais altos, que inibem a atividade econômica ali do dia a dia dos brasileiros mais comuns. Veja, só para terminar, Evandro, muitos dizem que isso aqui é abstrato. Ora, o que o mercado me impacta? E é isso que eu estou tentando trazer para vocês. Muito falam, eu não tenho dinheiro na Bolsa. Inclusive, muitos do espectro do próprio Lula gostam de falar isso. Ah, não, só atinge quem é rico, quem tem dinheiro em Bolsa. Nada disso, porque a curva de juros futura que eu expliquei encarece o custo de crédito. Uma empresa, ao captar mais caro, ela ou investe menos ou contrata menos e as suas atividades diminuem. O dólar mais caro, como está acontecendo, encarece o pãozinho, a gasolina, todo e qualquer ativo que é importado. E a nosso redor nós temos vários componentes de produtos que são importados no teu celular, na tua roupa, na tua câmera, no teu microfone, em qualquer lugar, na tua alimentação. Então, tudo isso impacta a vida do brasileiro, do mais pobre, da classe E até a classe A. Não...
Perdemos ali a comunicação com o Bruno Musa, mas deu para compreender, né, a linha de pensamento dele. Ô Fábio Piperno, eu quero saber a sua análise sobre a visão do mercado e que faz com que a Bolsa hoje provavelmente não vá trazer o nosso Pablo Spyer com um tourinho de ouro aqui. Primeiro que na campanha de 2022, Evandro, o ex-ministro Maílson da Nóbrega, um dia participando do Jornal da Manhã, ele disse uma frase que eu anotei e gravei porque ela representava muito a percepção também do mercado naquele momento. Ele dizia o seguinte: para muita gente, Lula é indesejável e Bolsonaro é o inaceitável. Então, talvez boa parte do mercado, de novo, esteja replicando isso. Quer dizer, o mercado não quer o Lula. É evidente que o mercado não tem nenhuma simpatia pela candidatura do presidente Lula. Pelo menos o mercado financeiro. A Faria Lima. Tá? Outros setores da economia, a gente identifica maior ou menor simpatia, mas o fato é que a Faria Lima abomina o presidente Lula. Muito bem. Mas é bem verdade também que lá na Faria Lima não há tanta simpatia igualmente pelo sobrenome Bolsonaro. É por isso que muitos trabalham por uma espécie de terceira via, que seria lá um bolsonarismo um pouco mais moderado no figurino aí, por exemplo, do governador Tarcísio. Então, é claro que o mercado, diante desse cenário, ele sente que poderia voltar aquilo que, na visão dele, seria de novo o cenário do inaceitável versus o indesejável. Por isso, essa resposta, hoje pelo menos, bastante ruim. Agora, é importante também que as pessoas, os pequenos investidores, tenham tranquilidade nesse momento de turbulência, porque é um momento de turbulência que passa. Isso ajuda muito, inclusive, quem trabalha com o imediatismo, com especulação, porque depois as coisas vão acabar se reassentando. Exatamente, elas sempre vão se assentando. Ô Zé Maria Trindade, e há também uma avaliação que começa a acontecer agora nos bastidores sobre o fato de, digamos, o senador Flávio Bolsonaro ser um boi de piranha do PL nesse momento, para lá na frente, digamos, passar o bastão para Tarcísio de Freitas. Como que até demonstrando essa esperança que se mantém no nome de Tarcísio de Freitas, de parte desse grupo político, exatamente por enxergarem em Tarcísio de Freitas um nome da direita que não carregue, digamos, aquilo que fez com que o bolsonarismo não permanecesse no poder lá atrás contra alguém competitivo como o presidente Lula. Isso não é segredo para ninguém. Como é que você avalia a possibilidade desse movimento e, digamos, qual deve ser agora o posicionamento também de Tarcísio de Freitas? Ele fica numa decisão delicada, digamos assim? Pois é, fica assim. Eu acho impossível, eu diria, a candidatura dele à presidência nesse cenário, porque as últimas informações de bastidores que tem sobre a conversa dele de candidatura é de que ele tinha ali a expectativa de ser, digamos, ungido pelo grupo inteiro, não pelo país inteiro, evidentemente, para ser candidato, né? Mas pelo menos sair com uma união de todos, né? Ele já tem um centro, e unir todos os grupos, aí a candidatura dele seria forte. E essa união seria exatamente em torno do vice. Pode ser que o Flávio Bolsonaro, no futuro, venha a ser o vice do Tarcísio. Aí seria uma jogada inteligente, aí seria a definitiva união de todos os grupos, né? Mas todas as indicações eram de que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fosse a vice. Todos aqui entendem, e sem paixão, de que ela seria melhor do que o Flávio Bolsonaro até como candidata à presidência da República. Veja bem que eu soube que ela ganhou mais de 100 mil novos seguidores depois dessa última disputa que ela ganhou com Flávio Bolsonaro sobre essas alianças esquisitas que os políticos costumam fazer e que é normal na política e que o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro abomina. Diz que nós temos que ganhar a eleição nós mesmos e não repetir o PSDB, que fazia aquelas alianças com a esquerda e tal, fazia umas alianças mais ou menos, mas para evitar que o adversário ganhasse, alguma coisa assim. Então, a Michele Bolsonaro era a mais forte. E o interessante também é que pegou todos de surpresa. Eu, até agora, não encontrei um só
aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro que soubesse dessa situação. E eu desconfio que nem a ex-primeira-dama sabia, porque a reação lá não é boa. A reação é de esperar até terça-feira. Um lançamento assim teria que ser imediato, apoiado por todos, e não está. Zé Maria Trindade, Piperno, e para você essa reação da primeira-dama e a importância dela nesse debate? A importância dela cresce rapidamente. Impressionante como ela tomou gosto, vai se tornando uma política hábil, né? Uma política que vai se situando, sim, de uma forma bastante importante nesse tabuleiro todo, vai construindo rapidamente um leque de apoios, conversa com o eleitorado feminino mais religioso, mais conservador, de uma forma muito clara, então ela vai sim construindo a sua base. A questão é saber até que ponto esse crescimento ele vai continuar sendo orgânico ou se vai depender cada vez mais da sua rede de aliados e até mesmo de um eventual apoio ou não do presidente Bolsonaro. Agora, para mim também vai ficando muito claro que parece que o presidente Bolsonaro confia mais nos filhos, né? Ô Bruno Musa, eu queria também trazer contigo agora essa manifestação de Valdemar Costa Neto, porque desde o primeiro momento Valdemar dizia, embora defendesse e elogiasse a possibilidade de Tarcísio de Freitas se colocar à disposição, inclusive do PL, para concorrer à presidência da República, que o nome que fosse determinado por Jair Bolsonaro seria acatado imediatamente, porque na visão do presidente do PL é Jair Bolsonaro quem carrega esses pouco mais de 20% de eleitores brasileiros que vão votar em quem ele indicar. E que diante desse volume era preciso respeitar sim também a diferença que Bolsonaro trouxe para o PL, porque na visão de Valdemar Costa Neto, ele transformou o PL em outro partido, muito mais reconhecido, competitivo e, digamos, presente no país, justamente por causa da imagem do ex-presidente. E aí Valdemar, num tom muito, digamos, coloquial, fala: se Bolsonaro falou, tá falado, mesmo com ele demonstrando em alguns momentos que tinha sim um olhar carinhoso para Tarcísio de Freitas. Como é que fica para você esse clima entre aquilo que Bolsonaro e a família Bolsonaro determinam e aquilo que o PL representa como um partido que também é de centrão, que tem esse sangue de centrão correndo nas veias bem antes de Bolsonaro entrar lá? Sem dúvida, esse sangue está correndo lá, e eu tenho aqui uma opinião que na política não há amor, não há amizade verdadeira, pode ter, salvo aqui algumas exceções, mas são poucas. A verdade é que são relações ali fisiológicas, relações de interesse que hoje você pode ser meu amigo por algum tipo de interesse e amanhã você pode ser o meu inimigo, literalmente. Nós temos N casos que aconteceram dessa forma. Então eu confesso que nos últimos tempos eu tive a mesma percepção do que você comentou. O próprio Valdemar Costa Neto meio que deixando ali de lado o Bolsonaro, abrindo mão dele, uma vez que ele foi condenado, foi preso, não tinha mais o que fazer. Mesmo aqui nós questionando todo o processo como aconteceu, o fato, sendo pragmático, é que ele ali perdeu os direitos políticos dele e dificilmente o STF o soltaria, mesmo com todos os questionamentos. Então eu senti um pouco de distanciamento. Ora, abriu uma nova oportunidade dentro do partido, abriu uma nova oportunidade de apoio aqui para o Centrão, vamos embarcar nisso. Agora, quando o Bolsonaro, o Jair, vem a público e faz esse tipo de aceno ao próprio filho, o filho aceita e o Valdemar fala isso, se o capitão falou, está falado, eu confesso que me deixa um tanto quanto perdido. Meu ponto de vista aqui é que o Bolsonaro, nitidamente, ele tem uma influência muito grande ainda, não apenas no campo da direita, mas dentro do próprio partido. Ele há no Jair ali importantes votos que precisam ser disputados. Então, mesmo que o Valdemar venha ao longo do processo largar a mão do Jair, como foi a minha percepção que eu tive, e agora é diferente ele correndo lá de novo, eu acho que ele mostra que isso pode ser feito de maneira mais devagar, de maneira mais estratégica. E
Vamos vendo ao longo do tempo. Se o Flávio cresce nas pesquisas, se a rejeição dele cai, obviamente o partido migra para ele e tá lá. E o Centrão fará exatamente a mesma coisa, migrando de um lado para o outro. Então essa é um pouco da percepção que eu tenho, Evandro. E a sua percepção, Piperno, qual é? Olha, a minha percepção, entre outras coisas, é que isso impacta até mesmo a candidatura do presidente Lula. Veja, há um questionamento em relação a quem seria o vice de Lula. Há quem queira mudar. Há outros que defendem que, caso o governador Tarcísio seja candidato ao presidente Alckmin, pudesse ser uma opção para se candidatar ao governo de São Paulo. Agora, isso tudo fica suspenso. Na verdade, à medida em que o governador Tarcísio vai se posicionando como um candidato à reeleição, não há muito sentido em tentar tirar Geraldo Alckmin do vice da chapa para fazê-lo disputar uma eleição que seria uma missão quase impossível aqui em São Paulo. Então eu acho que isso indiretamente acaba reforçando a presença de Geraldo Alckmin como novamente vice de Lula. Sabe que é interessante acompanhar um pouquinho do que pensa os nossos telespectadores nesses momentos em que as movimentações políticas começam? A gente tem uma manifestação, um comentário aqui do Joel Machado trazendo o seguinte: vocês já pensaram se aos 46 minutos do segundo tempo o Lula lança o Haddad como candidato para sua sucessão? E aí, pode acontecer isso, Piperno, você acha? Eu acho que não, mas eu tenho a impressão que o Haddad é o número 2 da fila, né? Já foi candidato em 2018, chegou a 45%, mesmo sendo naquele momento um nome bastante desconhecido em grandes regiões do país, e eu acho que ele está lá, enfim, guardado por uma situação de emergência, sim. Zé Maria Trindade, sobre o posicionamento de Valdemar Costa Neto, você o vê hoje como um refém do bolsonarismo no PL ou as decisões têm, sim, a mão e a costura do presidente Valdemar? Olha, é inevitável. A força do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro movimenta qualquer partido e domina qualquer partido. Eu me lembro de quando ele estava na presidência e tinha que escolher um partido para disputar, uma coisa que eu acho que está errada na política brasileira, né? Os políticos, as siglas se multiplicaram, era hora da candidatura avulsa, ele poderia, né? E aí, então, na presidência, Bolsonaro me disse: olha, eu errei na primeira eleição porque tinha que montar um partido e elegeria mais de 100 deputados. Verdade, elegeria sim, e seria um grande partido. Ele ficou na dúvida entre vários partidos. Não vou quebrar o off. Um presidente do partido que estava cotado ali falou: eu não quero essa confusão para o meu lado. Vou apoiar o Bolsonaro, mas aqui não. Aqui eu quero mandar. E houve, inclusive, um momento em que o Bolsonaro na presidência da República e houve divergências com Valdemar Costa Neto. Não é segredo para ninguém que Valdemar domina o PL desde Álvaro Vale, lá quando o PL foi fundado como o Partido Liberal do Brasil, o autêntico Partido Liberal do Brasil, em que Valdemar brigou com Bolsonaro e falou com todas as letras: você manda na presidência da República, aqui mando eu, no PL mando eu. E ali ficou certo que no PL não se mexeria. Mas de lá para cá houve mudanças. O grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, num determinado momento, ficava igual água e óleo ali com o grupo raiz do PL, que era menor, mas respeitava e respeitou. O grupo do PL raiz liderou o partido na Câmara dos Deputados, né? Mas em seguida as comissões e postos importantes foram todos do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E Valdemar não perdeu a mão do PL. Houve tentativas, mas é muito complexa a estrutura de um partido, que existem os delegados, né? Existem os filiados, e se um presidente perder a mão disso, acabou, ele cai. E Valdemar não perde a mão do partido estrutural, ali dos delegados e domínio de cada estado. Agora, das decisões políticas, de candidaturas, ele faz acordos e abre mão mesmo e obedece o capitão. Olha, essa história de roubo de partido, de tomada de partido, isso aí é igual ao sindicato, é defendido a unhas e dentes. Ninguém quer abrir mão do osso. Isso aconteceu no Avante, que trocou de nome
porque tinha socialista no meio, para aceitar Bolsonaro e roubar o partido. E também a União Brasil, o Rueda foi lá e passou a perna e tomou o partido, né? Então, tem isso. Do Valdemar, não. Valdemar ninguém toma, não. Passou o carro ali no Bivar, né, Zé Maria Trindade?